Na véspera de Natal, meu pai me deixou em um abrigo para pessoas em situação de rua, com um saco de lixo cheio de roupas, só para a nova esposa dele não precisar criar o filho de outra mulher. Anos depois, quando finalmente perguntei por que ele nunca voltou, ele desviou o olhar e disse: "Você era complicado. James era simples. Só consegui olhar para ele sem dizer nada." Isso aconteceu há 17 anos. Semana passada, ele desmaiou no chão do mesmo abrigo enquanto ajudava a servir o café da manhã, bem do lado do banco onde havia me deixado. Eu tinha 12 anos quando fui largado ali, e não era porque faltava dinheiro ou porque ele não podia cuidar de mim, mas simplesmente porque a esposa nova não queria o filho de outra na casa perfeita que ela tanto prezava. A viagem até lá foi em completo silêncio, interrompido apenas pelas músicas de Natal tocando no rádio. Passei o caminho inteiro achando que, a qualquer momento, ele ia desistir daquilo tudo, que era só uma tentativa de me assustar para eu me comportar melhor perto da Sharon. Mas ele parou diante de um prédio cinza, com uma fila enorme de gente tremendo de frio. Se virou para mim e disse: "Isso é temporário. Só até a Sharon se acostumar com a ideia de você morar com a gente. Eu sempre vou cuidar de você. Você é minha responsabilidade." E eu acreditei. Mesmo quando ele me entregou aquele saco de lixo com minhas coisas, mesmo quando vi o olhar de desprezo da funcionária do abrigo e principalmente quando ele foi embora sem olhar para trás. Por 3 semanas, repeti para todo mundo que meu pai ia voltar. As outras crianças já tinham ouvido promessas assim, mas eu acreditava que era diferente. Ele tinha me prometido. A 4ª semana passou. Depois veio o 2º mês. O abrigo tinha um telefone comunitário e, todos os dias, eu ligava para o celular do meu pai até o número ser cancelado. Tentei ligar também para o escritório dele, mas a secretária avisou que meu nome nem estava mais na lista de contatos autorizados. A Sharon tinha acabado de ter o filho de verdade deles, um menino chamado James. Fiquei sabendo pelo Facebook, no computador do abrigo. O anúncio dizia: "Nosso primeiro filho chegou", como se eu nunca tivesse existido. Mesmo assim, continuei esperando. No meu aniversário de 13 anos, passei o dia inteiro sentado na porta do abrigo. Nada aconteceu. O serviço social tentou me colocar em lares adotivos, mas eu sempre fugia e voltava. E se meu pai aparecesse e eu não estivesse lá? Os funcionários começaram a me chamar de fantasma, porque eu sumia dos lares e reaparecia na porta do abrigo. Demorou 8 meses para eu finalmente entender. Ele não estava se adaptando a nada. Tinha me descartado como quem joga fora o lixo e recomeçado a vida dele com a nova família. Foi aí que deixei de ser criança. Quem vive na rua aprende rápido ou não aguenta. Logo entendi quais restaurantes jogavam comida boa fora no fim do dia, quais bibliotecas deixavam ficar lendo o dia todo e quais igrejas tinham banheiro que dava para tomar um banho decente. Passei a frequentar a biblioteca da universidade e quando os alunos esqueciam livros, eu lia tudo, de capa a capa: química, biologia, anatomia. A bibliotecária, Dona Smith, logo percebeu minha presença. Sem nunca comentar nada, ela começou a deixar sanduíches na mesa onde eu estudava. Aos 16 anos, menti a idade e consegui um emprego lavando pratos, guardando cada centavo. Dormia em um box de armazenamento, alugado por R$ 50 por mês. Era ilegal, mas custava menos que qualquer apartamento. Estudava para o supletivo entre um turno e outro. Os outros lavadores de prato achavam estranho eu lendo livros de medicina entre uma panela e outra, mas eu tinha um objetivo. Sharon tinha roubado meu pai, mas meu futuro era só meu. Passei no supletivo com nota máxima, entrei numa faculdade comunitária e depois consegui transferência para a Universidade Estadual, cursando pré-medicina. Tudo com bolsa integral, porque minhas redações sobre viver nas ruas faziam as bancas de admissão se comoverem. Na faculdade de medicina, o difícil não eram as matérias, mas sim explicar os buracos na minha história. Por que ninguém da família ia à minha formatura? Por que minha pessoa de contato era uma bibliotecária? Nunca citei meu pai. Sempre marcava falecido nos formulários. Era mais fácil do que contar a verdade. Aguentei plantões de 36 horas dormindo só 4, mas já tinha passado por coisa bem pior. Os outros residentes se queixavam de como as macas do hospital eram desconfortáveis e eu tinha vontade de rir. Eles não faziam ideia do que era desconforto de verdade. Dormir no concreto, em pleno janeiro, não é pra qualquer um. Fiquei na minha e trabalhava mais que todo mundo. Os médicos responsáveis gostavam de mim porque nunca reclamava, nunca tinha problema familiar, nada. Me especializei em nefrologia, comprei uma casa de verdade, com aquecimento funcionando e uma cama limpa, sem cheiro de sofrimento. Conheci a Ana num congresso de medicina. Ela era linda, inteligente, ria até das minhas piadas ruins. Tivemos uma filha. Eu tinha construído tudo do zero. Sem ele, sem ninguém da antiga família. Foi quando, de repente, meu telefone tocou. Número desconhecido, mas do mesmo DDD. Quase não atendi, mas algo me fez atender. É o Dr. Brian Williams? A voz do outro lado era profissional, cansada. Sim, respondi. Aqui é o Dr. Paul, do Mercy General. Seu pai colocou você como contato de emergência. Ele está com insuficiência renal aguda. Precisamos conversar sobre as opções de tratamento. Desliguei. Bloqueei o número, mas continuaram tentando de outros telefones. Até que a Ana atendeu e explicaram tudo. Ele precisava de um transplante.
O filho era médico. Eu era o único compatível, já que o James tinha só 14 anos e a Sharon era diabética. Você devia pelo menos ouvir o que eles têm a dizer, foi o que a Anna disse naquela noite. Ela não sabia de tudo, só que eu era distante da família. Então fui, entrei no quarto de hospital e vi meu pai pela primeira vez em 17 anos. Na manhã seguinte, o telefone começou a tocar às 6h30 e não parou por 1 hora. Primeiro o número da Sharon, depois o do Richard, em seguida um número local desconhecido. Deixei tudo cair na caixa postal enquanto fazia café e via as ligações perdidas se acumulando. Ana já tinha saído para o plantão dela, então fiquei sozinho na mesa da cozinha, rolando as notificações. 12 ligações até chegar uma mensagem da Sharon dizendo que o James queria conhecer o irmão e que só soube da minha existência ontem. Ouvi o recado do Richard olhando para o diploma de medicina pendurado na parede. Ele parecia fraco, desesperado, dizendo que sabia que tinha me decepcionado, que era fraco e covarde, mas que James não tinha culpa de nada. Pedia que, se eu não quisesse ajudar, pelo menos conhecesse o James e deixasse ele conhecer o irmão. A manipulação era tão óbvia que deu vontade de jogar o telefone longe, mas algo mudou quando pensei naquele garoto de 14 anos que acabou de descobrir que toda a história da família era uma mentira. 3 dias se passaram até que eu finalmente respondesse, dizendo que encontraria o James numa cafeteria no centro. Quando cheguei, ele já estava lá, e ao vê-lo, foi como encarar meu próprio reflexo de 17 anos atrás. Os mesmos olhos escuros, o mesmo tique de tamborilar os dedos na mesa. Assim que me sentei, ele levantou o olhar e falou baixinho que a mãe e o pai tinham dito que eu estava morto e que ele acreditou nisso a vida toda, até ontem, quando descobriu que eu estava vivo e que o pai precisava do meu rim. A voz dele ficou amarga ao contar que disseram para ele que eu era problemático, que fui embora por escolha própria, mas que na noite anterior ele achou online os registros do abrigo. Lá estava na entrada do dia 24 de dezembro para Brian Williams, 12 anos, deixado pelo pai com um bilhete dizendo que a criança tinha sido abandonada e citando um novo casamento. Eu percebi que ele passou a noite toda acordado, pesquisando, tentando entender de verdade o que aconteceu. Ele empurrou uma pasta pela mesa, cheia de impressos das minhas conquistas acadêmicas, minha formatura em medicina, artigos publicados. A voz dele falhou quando comentou que eu me tornei médico depois de viver na rua, construindo tudo do nada, enquanto ele teve tudo de bandeja porque o pai me descartou para ficar com a nova família. Ficamos ali por umas 2 horas, ele perguntando sobre aqueles anos e eu respondendo com sinceridade. Falei sobre dormir em bibliotecas, comer restos e estudar à luz dos postes. 3 dias depois, lá estava eu no hospital conversando com a coordenadora de transplantes para os exames iniciais, mesmo sem ter decidido nada ainda. Ela me explicou todo o processo. Avaliação psicológica, exames físicos, semanas de preparo caso eu fosse aprovado, sempre frisando que doadores vivos precisam estar absolutamente certos e não podem sofrer nenhum tipo de pressão. Naquela noite, Dona Smith me ligou, e só de ouvir a voz calorosa e familiar dela, eu fui transportado direto às lembranças dos sanduíches que ela deixava na minha mesa de estudos. Ela disse que tinha ouvido pelos corredores do hospital sobre meu pai e que, independentemente da minha decisão, sentia orgulho de mim, que eu sempre fui bom demais para aquela família que me abandonou. Lembrei da proteção silenciosa dela nos piores anos, de como ela nunca perguntava nada, mas sempre garantia que eu tivesse algo para comer. No dia seguinte, voltei ao quarto do hospital onde o Richard estava internado e a Sharon já me esperava. Ela se levantou assim que entrei e foi logo dizendo que eu estava adorando aquela situação, que eu gostava de ter poder sobre eles. O Richard tentou acalmar a situação, mas ela insistiu. Falou que deram tudo para o James. Escola particular, fundo para a faculdade, oportunidades. E perguntou o que foi que eu fiz para merecer a ajuda deles naquela época. Mantive a voz firme, mesmo com as mãos tremendo, e respondi que aos 12 anos, depois de perder minha mãe, meu pai preferiu a nova esposa ao próprio filho, e que eu não precisava merecer o mínimo de cuidado, porque isso é obrigação legal e moral de qualquer pai e mãe. Nessa hora, entrou uma enfermeira, percebendo o clima pesado. Ela chegou os sinais do Richard, fez anotações sobre os números, que só pioravam, e saiu em silêncio. Assim que ela fechou a porta, o Richard finalmente se manifestou. Contou que a empresa dele faliu 3 anos atrás. Eles perderam tudo: casa, economias, investimentos, e que as contas médicas da Sharon, pelas complicações do diabetes, acabaram com o que restava, inclusive o fundo da faculdade do James. Fiquei olhando para aquele homem quebrado, que um dia já foi meu pai, enquanto a Sharon encarava o chão e o James não largava o celular nem por 1 minuto. O quarto parecia apertado demais, e reparei nas mãos da Sharon tremendo quando ela segurava a bolsa. O Richard começou a tossir de novo, tentou pegar a jarra d'água, errou a mão e deixou cair no chão. A água se espalhou. A Sharon saiu de perto rápido e o James correu no banheiro para pegar papel toalha. Fiquei ali só observando eles limparem, sem me mexer, como se meus pés estivessem colados no chão, perto da porta. Uma semana depois, sentei no parquinho vendo minha filha brincar nos brinquedos enquanto a Ana a empurrava no balanço. Fico me perguntando por que a Sharon bate tanto na tecla do que deram para o James, se foi ela mesma quem fez o Richard me abandonar.
E agora, justo quando o negócio do Richard quebra e ele precisa da minha ajuda, tudo acontece quase como uma coincidência conveniente demais. Não sei se tem alguma coisa nessa história que ele ainda não me contou. A Ana me olhou entre um empurrão e outro e disse, sem rodeios, que se eu doasse e algo acontecesse, nossa filha ia perder o pai. Perguntou se a vida do Richard valia esse risco, e eu só consegui olhar para a nossa menina, rindo alto, voando cada vez mais alto. As estatísticas diziam que o procedimento era seguro, mas a Ana, que também trabalha em hospital, sabe que não existe cirurgia sem risco. Meu celular não parava de vibrar, com o James querendo saber da minha época de faculdade, como consegui construir tudo do zero, tentando entender sobre perdão, dizendo que estava perdido porque descobriu que a infância dele foi construída em cima do meu sofrimento. O garoto estava em crise de identidade, me mandando mensagem a qualquer hora, como se eu tivesse as respostas. 3 dias depois, marquei com o Marcos, sentei na cadeira onde já chorei por causa do estresse da residência anos atrás, e contei tudo. O Richard precisava de um rim, e eu era compatível. Marcos se recostou e falou que, em todos os anos de medicina, nunca viu alguém com motivo tão legítimo para recusar. Ele me perguntou quem eu queria ser, em vez de pensar no que o Richard merecia, e fiquei olhando para os diplomas dele na parede pensando. Falei que não parava de lembrar do abrigo, de como prometi que um dia seria alguém que ajuda os outros, mas também prometi nunca mais deixar o Richard me machucar, e que as 2 promessas eram importantes para mim. O Marcos concordou. Disse que as 2 são importantes, mas que eu precisava decidir qual delas me define mais. 2 semanas depois daquele primeiro contato, a coordenadora de transplantes ligou para avisar que eu era compatível e o candidato ideal. Ela disse que o estado do Richard estava piorando e precisava de uma decisão naquela semana, antes que fosse tarde demais. Desliguei e fui até o carro. Assim que cheguei, vi a Sharon me esperando no estacionamento com o James no banco do passageiro. Assim que me viu, ela saiu do carro apressada, dava para sentir o desespero, e disse que precisava conversar sobre o futuro do James porque, se o Richard morresse, ela não teria como manter o filho na escola. Eles iam perder a casa, e ela sabia que agora eu estava bem de vida, então talvez eu pudesse ajudar o meu irmão. Vi o James se encolhendo no banco, morrendo de vergonha de ver a mãe pedindo dinheiro daquele jeito. Perguntei pra Sharon se era isso mesmo que ela queria, que eu pagasse pela vida que ela mesma me tirou anos atrás. Foi quando a máscara dela caiu de vez e ela disse que nunca quis que eu sumisse pra sempre, só até as coisas acalmarem. Disse que a decisão tinha sido do Richard, que tentou fazê-lo mudar de ideia, mas ele não quis ouvir. O James saiu do carro e pediu pra mãe parar, só parar, porque ela estava piorando tudo. Mais tarde, naquele mesmo dia, achei o James chorando no corredor do hospital, justamente no lugar onde encontrei o Richard pela primeira vez. Ele me olhou com os olhos vermelhos e disse que odiava os 2 pelo que fizeram comigo, que destruíram a minha vida para poder construir a deles, e agora queriam que eu salvasse tudo, como se nada tivesse acontecido. Falou que não me culpava se eu resolvesse ir embora e nunca mais olhar para nenhum deles, nem para ele. Sentei ao lado do James naquele chão gelado do hospital, lembrando de quando eu tinha 14 anos e estava sozinho no mundo. Falei pra ele que a gente não era responsável pelas escolhas deles, que ele não precisava carregar o peso do que fizeram. O James me olhou e perguntou se eu ainda pensava em fazer a doação, mesmo depois de tudo que eles me fizeram passar. Eu não respondi, mas ele entendeu tudo no meu silêncio e balançou a cabeça como se não acreditasse. 3 dias depois, a Ana achou os papéis da cirurgia de doação que eu tinha escondido na gaveta da minha escrivaninha. Ela segurava os papéis com as mãos tremendo e quis saber se eu já tinha decidido salvar o homem que me abandonou. A voz dela falhou quando perguntou o que isso ia ensinar para nossa filha sobre valor próprio, caso eu fizesse aquilo. As palavras dela ficaram pairando entre a gente como se fossem cacos de vidro, e eu vi a raiva crescendo nos olhos dela enquanto ela apertava ainda mais aqueles papéis. Dei um passo na direção dela, mas ela se afastou, balançando a cabeça, e foi aí que eu ouvi minha própria voz dizendo alguma coisa sobre escolher ser melhor do que quem machuca a gente. O rosto da Ana endureceu, e ela rebateu falando sobre agressores serem recompensados se esperarem o bastante, que abandonar uma criança acabava não tendo consequência nenhuma. E foi nesse instante que nossa filha apareceu na porta. O rostinho dela estava assustado e confuso, vendo a gente daquele jeito, cheio de mágoa, e a Ana largou os papéis no balcão e foi até ela na hora. Fui atrás delas até o quarto, onde Ana colocou nossa filha na cama, e eu fiquei parado na porta, me sentindo o pior pai do mundo. Depois que a Ana saiu, sentei na beirada da cama, e nossa filha segurou minha mãozinha e perguntou por que a mamãe estava triste. Tentei achar alguma explicação que fizesse sentido para uma criança de 5 anos, mas só conseguia lembrar de quando eu tinha 12, e não entendia por que eu não era digno de ficar. Falei que às vezes os adultos precisam tomar decisões difíceis. Ela assentiu, como se entendesse, mas eu sabia que não de verdade, e fiquei ali até ela dormir. No dia seguinte, fui ao hospital para minha última avaliação, e o doutor Aurélio, o cirurgião do Richard, espalhou meus exames pela mesa como se estivesse mostrando provas. Disse que minha saúde estava ótima, que eu era um doador perfeito, mas então se inclinou e perguntou se eu estava sendo pressionado. Contou que a avaliação psicológica tinha levantado dúvidas sobre a situação familiar e que precisava ouvir a verdade. Fiquei em silêncio, sabendo que podia acabar com tudo com uma frase só. Era só contar sobre o abandono do Richard, sobre toda a pressão, e eu seria desclassificado na hora.
mas menti. Falei que não estava sendo pressionado, que era complicado, mas era escolha minha. O Dr. Aurélio me encarou por um tempo. Depois explicou que a doação era uma decisão sem volta, que depois que tirassem meu rim, eu não teria como mudar de ideia. Pensei nas escolhas irreversíveis que o Richard fez 17 anos atrás, mas só assenti e assinei os formulários. Depois da consulta, fui até o quarto do Richard e encontrei ele pior do que antes. A pele dele estava acinzentada, a respiração difícil mesmo com oxigênio. Sharon estava ao lado, segurando a mão dele, a aliança brilhando sob a luz do hospital. E Richard me contou que a diálise não estava mais funcionando. O doutor, Paul, tinha dado para ele, no máximo, mais 3 meses sem o transplante. E aí eu vi o medo nos olhos dele. Medo de verdade, não aquela preocupação fingida de quando pediu meu rim. Então ele disse que precisava me contar uma coisa, e eu já sabia o que era antes mesmo dele abrir a boca. Contou que ficou 2 horas parado no estacionamento do abrigo, depois de me deixar lá, que quase voltou, e isso me apertou o peito de um jeito que achei que ia desmaiar. Consegui dizer que ele não voltou, e ele concordou. Confessou que a Sharon ameaçou ir embora e levar o James se ele me trouxesse de volta, que ele foi covarde e escolheu a família fácil ao invés da complicada. As palavras bateram em mim como socos, e ouvi minha própria voz dizendo que eu nunca fui complicado. Só era um menino de 12 anos em luto, que tinha perdido a mãe e precisava de um pai. Precisava que ele lutasse por mim, do mesmo jeito que agora esperavam que eu lutasse por ele. Sharon começou a chorar, mas não consegui sentir nada, porque 17 anos de dor estavam saindo ali, naquele quarto de hospital. Uma semana antes da cirurgia, cheguei em casa do trabalho e encontrei o James sentado na varanda com uma mochila ao lado. Ele se levantou quando me viu e disse que tinha ido embora. Contou pros pais que ia ficar na casa de um amigo, mas não aguentava mais ficar vendo eles me manipularem. Ana apareceu na porta, e só de olhar pra gente percebeu a semelhança no rosto, o mesmo nariz, o mesmo queixo. Trouxemos ele pra dentro e durante o jantar, ele começou a contar como era crescer naquela casa perfeita. O Richard sempre ausente, a Sharon querendo controlar tudo, a fachada de família feliz escondendo toda a bagunça. Mexendo na comida, confessou que sempre quis ter um irmão, alguém que entendesse o que era aquilo. Depois olhou pra mim e disse que já teve esse irmão o tempo todo, mas eu estava na rua por culpa deles. Ana esticou a mão e apertou a dele, enquanto eu tentava digerir aquele irmão que era quase um estranho, e teve tudo que eu sonhei, e mesmo assim, também ficou marcado. Aquela noite não consegui dormir. Fiquei deitado até as 3 da manhã, faltando 5 dias para a cirurgia, passando a mão no lado onde iam tirar meu rim, imaginando o vazio que ia ficar. Ana estava deitada ao meu lado, de costas, mas eu sabia que ela também não dormia. Dava para perceber só pelo jeito que respirava, e o peso daquela decisão parecia maior do que qualquer noite que passei na rua. No dia seguinte, fui até a casa da dona Sônia sem contar para Ana para onde eu ia. Agora ela morava num apartamento pequeno perto da universidade, já aposentada, mas ainda rodeada de livros. E quando abriu a porta, só balançou a cabeça, como se já soubesse que eu ia aparecer. A sala era cheia de fotos antigas dos tempos da biblioteca, e numa delas eu estava lá, adolescente, curvado sobre um livro de química, na mesma mesa de sempre. Ela preparou o chá, sentou na minha frente e disse só que eu tinha me salvado sozinho. Me ofereceu uns sanduíches, mas avisou: não confunda gentileza com salvação. Depois me olhou firme e falou: Richard não merece seu rim, mas não é dele que se trata, né? É sobre aquele menino de 12 anos que jurou nunca abandonar quem precisa. Nessa hora, percebi que ela me entendia como ninguém. 3 dias antes da cirurgia, Sharon apareceu no meu trabalho com uma pilha de papéis, tudo documento legal para eu assinar, garantindo que eu não pediria dinheiro depois nem teria direito à herança. Não aguentei e ri, dizendo que ela ainda tentava me apagar da família, mesmo eu estando ali para salvar a vida dela. Ela empurrou os papéis na minha direção com mais força e eu rasguei tudo na frente dela. Depois disse: não vou assinar nada. Ou faço do meu jeito ou não faço. E se eu morrer naquela mesa, a Ana vai contar pro mundo quem vocês realmente são. Era estranho demais a Sharon chegar com documentos para me excluir da família, justo na hora em que implorava pelo meu rim. Ela queria me apagar, bem quando precisava de mim para sobreviver. O rosto dela ficou branco e ela recuou até a porta, percebendo que ali, naquele instante, não mandava em nada. Mais tarde, meu celular tocou e era o James, a voz dele tremendo, dizendo que o pai tinha desmaiado e estava sendo levado para uma cirurgia de emergência que tinha dado um problema sério nos pulmões. Dirigi para o hospital o mais rápido possível, entrei no meio do caos da UTI, com enfermeiras correndo e máquinas apitando. O Dr. Paul me chamou num canto e explicou que o corpo do Richard estava falhando mais rápido do que esperavam, e talvez não desse tempo para o transplante. Conseguiram estabilizar, mas por pouco, as máquinas praticamente faziam tudo, e o Dr. Paul avisou: se continuasse assim, a gente teria uma janela pequena, mas ia ter que adiantar a cirurgia pro dia seguinte. Eu ainda não tinha resolvido tudo, nem estava pronto de verdade, mas não tinha escolha. Ana chegou com nossa filha, que veio correndo e me abraçou forte. Ana só falou: somos um time. Se for pra ser amanhã, estamos juntos. Sharon ficou parada num canto, olhando a família que eu construí, vendo de perto o apoio, o amor e a lealdade que ela nunca conseguiu oferecer pra ninguém.
A equipe já começou os preparativos para a cirurgia das 5 da manhã. James me achou assinando os últimos formulários e me abraçou forte, dizendo: "Você é o irmão que eu sempre quis, mesmo quando nem sabia que existia." Me levaram para a sala de cirurgia numa maca, e logo depois passaram com o Richard. Ele estendeu a mão, sussurrando que sentia muito por tudo. Olhei para aquele homem que destruiu minha infância e falei: "Eu sei, mas isso não nos deixa quites. Nem faz de nós uma família. Só mostra que eu sou o homem que você nunca foi." A sala era gelada e clara. Colocaram a máscara no meu rosto e me mandaram contar de 10 para trás. Meu último pensamento antes de apagar foi que eu estava salvando alguém que nunca salvaria a minha vida. A prova definitiva de que o abandono do Richard não destruiu o que havia de bom em mim. 6 horas depois, abri os olhos e vi a Ana acima de mim, tudo borrado, mas consegui ver o sorriso dela enquanto segurava minha mão e sussurrava que as 2 cirurgias tinham sido perfeitas. A dor no meu lado parecia que tinham passado uma faca quente, mas a morfina deixava suportável, e pela janela consegui ver o James sentado no corredor, olhando para o chão. No dia seguinte, o Dr. Aurélio entrou para ver meus pontos e disse que estava tudo ótimo. Explicou que meu rim já estava funcionando no corpo do Richard e que os exames dele melhoravam a cada hora. Era estranho pensar que uma parte de mim estava dentro dele agora, não só o vazio onde antes ficava o rim, mas algo mais fundo, impossível de explicar. 2 dias depois, Dona Smith apareceu com um álbum de fotos, no lugar dos sanduíches de sempre, e começou a me mostrar fotos que tirou escondida ao longo dos anos. Eu estudando na biblioteca, me formando no ensino médio, entrando na faculdade de medicina, virando médico. Ela falou: "Você precisa enxergar o quanto é incrível, com ou sem eles." E fiquei ali passando página por página da minha vida registrada por alguém que se importava, enquanto minha própria família nunca fez questão. A porta se abriu e Sharon entrou sem bater. Parecia menor, talvez mais humilde. Disse: "Richard tá perguntando por você. Ele já pode receber visitas." James apareceu logo atrás e pediu: "Por favor, vai lá. Acho que o Richard precisa falar de verdade dessa vez, não aquelas desculpas de antes." Eu não queria ir, mas Ana me ajudou a sentar na cadeira de rodas. Fomos pelo corredor até o quarto do Richard, que já parecia melhor, com cor no rosto. Ele começou a falar sobre como meu rim estava funcionando bem, como uma parte de mim mantinha ele vivo, e isso ficou pairando ali entre nós, como se fosse algo palpável. Depois disse que precisava me contar sobre aquela noite, depois que me deixou no abrigo, como ele e Sharon brigaram por horas porque ela disse que era eu ou eles, e ele escolheu eles. Mas depois vomitou no estacionamento sabendo o que tinha feito. Fiquei ouvindo aquelas palavras atrasadas 17 anos, e ele continuou dizendo que todo Natal passava de carro pelo abrigo, pensando se eu ainda estava lá ou se ainda estava vivo, mas nunca teve coragem de parar. Finalmente falei: "Fiquei lá 8 meses. Você podia ter me encontrado a qualquer momento se realmente tivesse tentado." 5 dias depois da cirurgia, Ana me levou para casa. Subi as escadas devagar, enquanto minha filha me abraçava do lado bom, e tudo parecia diferente, como se eu fosse o mesmo, só que mudado pelo que tinha doado. Passei o dia todo tocando o lado onde antes ficava o rim, igual quando dizem que sentem falta de um braço que já não tá mais lá. Ana me pegou nesse momento e perguntou se eu me arrependia. Eu disse: "Não é exatamente arrependimento, é só uma sensação estranha de saber que agora uma parte de mim vive nele, e isso é muito esquisito." O James passou a me mandar mensagem o tempo todo com novidades sobre a recuperação do Richard, mas também veio com umas perguntas mais profundas sobre identidade, família e como perdoar alguém que te fez tanto mal. Eu respondi: "Você não aprende a amar alguém que te machucou, só aprende a conviver com o que dá pra suportar e o que não dá." 2 semanas depois da cirurgia, voltei a trabalhar, mesmo com a Ana insistindo para eu ficar mais tempo em casa. Mas eu precisava retomar a vida. No meu primeiro dia de volta, estava fazendo as visitas na UTI cardíaca quando senti uma dor forte no lado. Precisei me apoiar na parede para não cair. Tudo começou a girar, a visão ficou embaçada, e quando vi, já estava no chão cercada de enfermeiras. Me colocaram numa maca e me levaram correndo para a emergência. Fizeram exames de sangue e tomografia e descobriram uma infecção no local da cirurgia que precisava ser tratada na hora. A Ana chegou rapidinho, furiosa, dizendo: "Você fez de tudo para salvar ele e agora tá colocando sua própria vida em risco." Fiquei internada, comecei antibiótico na veia e do meu quarto dava para ver o corredor onde o Richard fazia fisioterapia, andando devagar com um andador, mas andando porque meu rim estava funcionando nele. Não deixei de perceber a ironia, ele se fortalecendo enquanto eu lutava contra uma infecção por ter salvado a vida dele. O James ficava indo de um quarto pro outro trazendo água para mim, depois vendo o Richard, depois voltando e sentando comigo com aquele olhar dividido, perdido no meio de tudo aquilo. 3 dias depois de internada, a Sharon apareceu sozinha, fechou a porta e sentou na minha frente. Ela parecia diferente, talvez mais velha ou só exausta, e começou a falar sem rodeios. Disse que sentia inveja de uma criança de 12 anos porque o Richard amava minha mãe de um jeito que nunca amou ela. Falou que eu era a lembrança viva desse amor, que ela obrigou ele a escolher, e que desde então todos nós pagamos o preço. E aí soltou a bomba. O James nem era filho biológico dela, porque ela não podia engravidar. Então usaram óvulo de doadora. Mas o Richard nunca tratou o James diferente por isso. Ela admitiu que a forma como o Richard me tratou foi influência dela, fruto das inseguranças dela, que ela era o monstro da história. Eu não soube o que dizer, só fiquei olhando pro teto
quarto enquanto ela chorava. Nos 2 dias seguintes, a infecção piorou e precisei voltar para o centro cirúrgico para abrir e drenar o abscesso. Enquanto me preparavam, o Richard apareceu de cadeira de rodas, ainda fraco, mas conseguindo se mexer, e disse: "Não ouse morrer tentando me salvar, porque esse não é o final que nenhum de nós merece." Eu caí na risada e falei: "A gente quase nunca ganha o final que merece." A cirurgia foi tranquila, mas a recuperação demorou mais que o esperado, e o pessoal do transplante seguia monitorando para ver se meu rim estava aguentando o tranco. 1 mês depois da doação, eu e o Richard continuávamos internados. Ele cada dia mais forte, eu ainda cheia de complicações e recuperação lenta. A Ana levou nossa filha para me visitar, mas ela ficou assustada com as máquinas e o cheiro, e não quis nem chegar perto da cama no começo. Nos olhos dela eu me vi com 12 anos, morrendo de medo e sozinha. Puxei ela para perto e disse: "Eu nunca vou te abandonar. Não importa o que aconteça, você sempre vai ser tudo para mim." Finalmente saíram os exames mostrando que meu rim estava dando conta, mas o Dr. Aurélio explicou que dali para frente eu teria que fazer acompanhamento pro resto da vida, e qualquer problema teria que ser tratado na hora. Foi quando caiu minha ficha. Eu tinha mudado para sempre. Fiquei vulnerável por causa dessa escolha. O Richard teve alta alguns dias depois e passou no meu quarto antes de sair, meu rim, mantendo ele vivo, enquanto eu ainda estava presa aos drenos e soro. Ele disse: "Vou começar terapia de verdade, para entender como fui capaz de abandonar meu próprio filho." Eu só assenti, sem ter nada para responder. O James decidiu ficar comigo e com a Ana um tempo, não conseguia voltar a viver com a Sharon e o Richard, e me perguntou: "É errado eu odiar eles pelo que fizeram comigo, mesmo tendo sido meus pais?" Eu respondi: "Sentimento não é errado, o que conta são as atitudes. Sente o que tiver que sentir, depois decide quem você quer ser." 6 semanas depois da cirurgia, estava separando a correspondência quando achei um envelope de um escritório de advocacia. Era uma carta dizendo que o Richard e a Sharon estavam se divorciando, e a advogada dela queria que eu testemunhasse sobre o abandono do Richard comigo. A Ana leu por cima do meu ombro e as mãos começaram a tremer. Ela pegou a carta, jogou no lixo, depois tirou de novo e leu mais uma vez. Liguei pro escritório e marquei reunião para a manhã seguinte. O prédio era daqueles cheios de móveis de couro, madeira escura, clima de tribunal mesmo. A advogada explicou que a Sharon precisava provar que o Richard era um pai ruim para conseguir a guarda do James. Queria que eu contasse pro juiz como ele me deixou num abrigo e nunca mais voltou. Agora a Sharon queria a guarda do James depois de toda a confusão que ela mesma armou? Ela pressionou o Richard a me abandonar e agora quer usar isso contra ele? Tinha algo muito estranho nesse timing. Aparecer com papelada de divórcio justo quando o Richard está se recuperando do transplante. Ela tinha um dossiê meu, com reportagens sobre minha época na rua e minha formatura em medicina. Foi aí que percebi. Doar meu rim bagunçou tudo, porque complicou provar que o Richard era só um vilão. Quando cheguei em casa, o James estava me esperando na varanda, olhos vermelhos, mochila nas costas. Tinha acabado de saber do divórcio pela Sharon e repetia que a culpa era dele por ter me encontrado. Chorava tanto que mal conseguia respirar. Eu disse: "O Richard e a Sharon fizeram as escolhas deles há 17 anos. Você só é mais uma pessoa machucada por tudo que eles fizeram." 3 dias depois, o Richard apareceu no meu consultório enquanto eu revisava prontuários. A segurança me avisou que meu pai estava na recepção querendo me ver. Desci e encontrei ele andando de um lado pro outro perto do elevador. Parecia mais saudável do que antes da cirurgia, mas o olhar era puro desespero. Começou a falar rápido, dizendo que a Sharon queria tirar o James dele e estava usando meu passado contra ele. Ele ficava repetindo: "Você não pode deixar ela usar o que aconteceu entre a gente como arma." Olhei para aquele homem que só estava vivo porque eu doei meu rim para ele e perguntei: "Tipo, como você usou o James para conseguir meu rim?" Ele até tentou falar alguma coisa, mas nada saiu. Simplesmente virou as costas e foi embora sem dizer palavra. 2 semanas depois, rolou a audiência. Fiquei do lado de fora do fórum vendo os advogados apressados passando com aquelas malas de rodinha. Quando chamaram meu nome, entrei e disse pro juiz que não ia testemunhar por nenhum dos dois. Falei que o James já tinha idade suficiente para decidir onde queria morar. A juíza, uma senhora de cabelos grisalhos, concordou e disse que ia conversar com o James a portas fechadas. Ele ficou quase 1 hora no gabinete dela, enquanto a gente esperava no corredor. A Sharon não parava de mexer no celular e o Richard não tirava os olhos do chão. Quando o James saiu, olhou direto para mim. A juíza chamou todo mundo e avisou: "O James pediu emancipação, com você como responsável. Ele quer terminar o ensino médio morando com quem realmente demonstrou amor." O rosto da Sharon ficou branco e as mãos do Richard começaram a tremer, mas ninguém disse nada. A papelada demorou mais 1 mês para sair. 2 meses depois da cirurgia, meus exames do rim estavam perfeitos e voltei a trabalhar em tempo integral. Meus pacientes nunca souberam o que eu tinha passado, mas agora eu entendia os medos deles de outro jeito. Aprendi o que era abrir mão de uma parte de si por alguém. Um dia, Dona Maria me ligou à noite chamando todo mundo para jantar no apartamento dela. Parecia festa, tinha comida para 20 pessoas, mas era só eu, a Ana, nossa filha e o James. Depois do jantar, ela me chamou na cozinha enquanto o pessoal olhava os álbuns de fotos. Ela segurou meu braço e disse: "O abrigo não te quebrou. A rua não te quebrou.
Dar seu rim pro Richard também não te quebrou. Ela me abraçou com os olhos cheios d'água. O Richard passou a mandar cheques todo mês para ajudar nas despesas do James. Guardei tudo numa conta pra faculdade, sem contar nada pra ele. Nunca teve outro contato, só os cheques chegando certinhos. A Sharon se mudou pro Texas pra morar com a irmã e, com o tempo, as ligações pro James foram de diárias a semanais, até quase sumirem. Uma noite, vi o James no sofá olhando o Facebook no notebook. Ele mexia nas fotos antigas da família Williams, de antes de eu existir. Lá estava Richard, jovem e sorridente com a primeira esposa, minha mãe, no dia do casamento. Tinha uma foto deles me segurando o bebê. O James me perguntou se eu gostaria que as coisas tivessem sido diferentes. Sentei do lado dele e fiquei pensando. Falei que queria que eles tivessem sido pessoas diferentes, mas aí o James não existiria. E isso sim seria a verdadeira tragédia. 3 meses depois, meu telefone tocou às 2 da manhã, e eu já sabia que tinha problema. A voz da Dra. Poe estava exausta ao explicar que o corpo do Richard estava rejeitando o rim, e que precisavam de mim no hospital com urgência. Cruzei a cidade dirigindo por ruas vazias, com a Ana em casa com nossa filha, e quando cheguei ao quarto do Richard, ele já estava com aquele tom acinzentado que vi tantas vezes na vida. O monitor mostrava os números caindo, e as enfermeiras corriam para ajustar tudo e checar os sinais a cada minuto. O Richard olhou para mim da cama e tentou fazer uma piada, dizendo que até meu rim não queria mais saber dele. Teria graça se não fosse tão triste. Respondi que o rim manteve ele vivo tempo suficiente para ele enxergar quem realmente era, e talvez isso já bastasse. O nefrologista aumentou os imunossupressores, e nas 48 horas seguintes, a gente só via os números melhorando devagar, enquanto eu ficava ali lembrando de todas as noites sozinho em pronto-socorro quando era criança, sem ninguém para ligar. Os remédios fizeram efeito e o Richard estabilizou, mas a gente entendeu ali que esse laço nunca ia romper, porque toda a crise dele me puxaria de volta, por mais que eu quisesse distância. 2 semanas depois, a Ana me encontrou no escritório cercado dos meus livros velhos de medicina do tempo do depósito, todos amarelados de tanto estudar à luz de lanterna. Ela pegou um dos livros de anatomia e viu minhas anotações escritas a lápis na margem, quando eu tinha 17 anos e dormia lá. Ela disse que eu buscava respostas que não estavam naqueles livros, porque texto nenhum explica por que uns pais abandonam os filhos e outros salvam quem os machucou. 6 meses depois da cirurgia, o James se formou no ensino médio com honras, e a Ana e eu assistimos tudo da primeira fila, orgulhosos. O Richard apareceu, ficou sozinho lá no fundo, sem a Sharon. Ela pediu o divórcio depois de saber de tudo. Depois da cerimônia, o James me abraçou forte antes de ir até o Richard, que parecia pequeno, envelhecido. Ele agradeceu ao Richard por ter ido, mas deixou claro que agora eu era a família dele. O Richard só assentiu, dizendo que entendia, porque perdeu o direito de ser chamado de pai, no dia em que provou que pais também abandonam. Disse que eu mostrei que pai também pode salvar, mesmo quando não deveria precisar, e o James assentiu antes de voltar pra gente. No jantar de formatura, o James contou que ia fazer pré-medicina na estadual, igual eu, porque queria ajudar as pessoas a se curarem do jeito que eu ajudei ele ao descobrir tudo. Vi na força dele um reflexo meu, mas o dele vinha do amor, não do abandono. E isso muda tudo. Mais tarde, a Ana e eu vimos nossa filha brincando com o James no quintal, e ela disse que eu dei um rim pro Richard, mas dei uma vida pro James. E essa era a doação que mais importava. O tempo foi passando, e no check-up de 1 ano o Dr. Aurélio fez todos os exames e disse que meu rim estava perfeito, que a maioria dos doadores vive normalmente, sem que ninguém fique sabendo, tirando a cicatriz. Passei a mão no lugar do corte, agora só uma linha fina, e disse pra ela que tem cicatriz que a gente precisa lembrar. No aniversário da doação, chegou uma carta com a letra do Richard no envelope. Quase joguei fora, mas abri por curiosidade. Ele escreveu que acorda todo dia sabendo que só está vivo por causa do filho que ele abandonou na véspera de Natal, e que não existe redenção para esse tipo de erro. Só o peso da verdade que ele carregaria até o rim parar de vez. Olhei para aquela carta durante 3 dias, antes de finalmente pegar uma caneta e responder, dizendo que o rim nunca foi para salvá-lo, mas sim para me afastar de me tornar igual a ele, porque cada dia em que escolho a bondade em vez do abandono é uma vitória, e ele está vivo para ver o homem que me tornei, apesar de tudo. Enviei a carta e senti algo se transformar dentro de mim, como se tirassem um peso do meu peito. 2 semanas depois, o James me ligou, cheio de alegria, contando que conseguiu uma bolsa integral na faculdade após escrever uma redação sobre a história do irmão que ele descobriu folheando velhos processos no tribunal. A festa de formatura foi lá em casa, com a dona Smith sentada no sofá, assistindo o James rir com os amigos, até que ela me chamou num canto e disse: "Esse menino é sua maior conquista, porque você mostrou pra ele que família não é só de sangue, é escolha, é ficar." Eu só consegui concordar enquanto via o James do outro lado da sala, sorrindo pra mim. No dia seguinte, a dona Smith me entregou um envelope com uma foto antiga das câmeras do abrigo. Eu com 12 anos no Natal, sentado com meu saco de roupas. Mostrei essa foto pra minha filha naquela noite, e expliquei que esse era o motivo de o papai nunca desistir de ninguém.
porque um dia alguém desistiu de mim e eu decidi fazer diferente. Ela me abraçou apertado e disse que também nunca vai desistir de ninguém. A saúde do Richard se manteve estável, o rim funcionava bem com os remédios certos, mas a Sharon foi embora quando o dinheiro acabou por causa das despesas médicas. O James acabou vindo morar com a gente de vez. 6 meses depois, encontrei o Richard no supermercado. Ele me contou que agora é voluntário no abrigo, servindo café da manhã todo dia, tentando compensar uma conta que sabe que nunca vai fechar. Só balancei a cabeça e fui embora. 18 meses após a cirurgia, fui convidado para falar num congresso médico sobre doação de órgãos. Não citei o nome do Richard, mas contei minha história e terminei dizendo que a gente não doa para salvar quem merece, e sim para não se tornar alguém capaz de virar as costas para o sofrimento dos outros. A sala ficou em silêncio, e logo depois veio uma salva de palmas de arrepiar. Depois da palestra, uma residente jovem veio até mim, contou que também foi abandonada, saiu do sistema de acolhimento e só conseguiu terminar medicina depois de pegar vários empréstimos. Ela perguntou como se faz para perdoar. Eu disse que a gente não perdoa, constrói alguma coisa melhor com os pedaços que sobraram, porque perdão é escolha, mas seguir em frente é necessidade. Ela agradeceu com os olhos cheios de lágrimas. No ano seguinte, o James entrou na faculdade de medicina e escolheu nefrologia. Disse que queria entender o órgão que uniu a gente, porque foi o rim doado, a doença que escancarou a verdade e a medicina que juntou nossas vidas. Ver o Richard indo todo dia pro abrigo servir café da manhã, parece até que ele tenta comprar perdão com horas de serviço, mas não tem como apagar o abandono do próprio filho só mexendo ovos para pessoas desconhecidas. Apesar de eu achar que hoje ele enxerga o próprio passado no rosto de cada um. Quando vi o James de jaleco branco pela primeira vez, senti um orgulho difícil de explicar. Uma noite no jantar, minha filha perguntou sobre o avô que nunca conheceu direito. Expliquei, da forma mais simples, que às vezes as pessoas tomam decisões que machucam quem está perto, e que a gente não tem como controlar isso, mas pode escolher se repete os mesmos erros ou aprende com eles. Ela entendeu mais do que eu esperava. A dona Smith partiu tranquila, dormindo 2 anos depois. No velório, falei sobre a gentileza sem esperar retorno, dos sanduíches que salvaram minha vida, e da bibliotecária que me ensinou que família é aquilo que a gente constrói, não só onde nasce. O legado dela vive em cada paciente que salvo e em cada vez que o James opta pela compaixão em vez do caminho fácil. Agora estou aqui no meu escritório, olhando para 3 fotos que ficam na mesa. Eu aos 12 anos no abrigo, minha família com a Ana e nossa filha, e o James de jaleco branco. Meu celular toca, aparece o nome do Richard, provavelmente querendo falar de alguma preocupação com os rins. Eu atendo, porque foi essa pessoa que decidi ser. Alguém que está presente quando chamam, mesmo quando ninguém fez isso por mim.